cheia de cores e encantos. Nessa estação é comum notarmos um charme a mais que a natureza nos permite apreciar, mas há quem desfrute dela o ano todo, como a Eliette, moradora de Votorantim, que depois de ganhar da mãe uma suculenta, foi desenvolvendo uma paixão por esse tipo de plantas. Depois de 25 anos trabalhando com alunos do ensino fundamental e médio, ela decidiu mudar o foco e já são mais de 16 anos cultivando a sua coleção. As plantas suculentas estão na moda, mas se engana quem pensa que elas são todas iguais. Dentro dessa estufa, por exemplo, a Eliette mantém cultivadas mais de 5.000 espécies de mais de 10 países diferentes. E tem espécies muito raras, como por exemplo essa aqui, a Echeveria maunaloa francesa e essa forma rara de Echeveria variegata. Os nomes oficiais são um pouco complicados, mas a beleza dessa estufa é fácil de se notar. As suculentas são típicas da África e das Américas, regiões secas normalmente, e chamam-se suculentas por armazenarem água em suas folhas, tronco e raiz, dando aspecto gordinho para algumas. Portanto, é um erro encharcá-las de água. E como eu disse, elas não são todas iguais, cada tipo precisa de um cuidado específico. A maioria das suculentas é de sol pleno. Eu achava que todas tinham a mesma necessidade. E aí eu matava algumas plantas, né? E aí eu percebi que eu tinha que pesquisar um pouco mais, que eu tinha que ler e que eu tinha que conhecer cada família. Então, com o tempo, eu fui aprendendo o que cada espécie necessitava, né? Para não perder planta. Os apreciadores de plantas suculentas valorizam a diversidade das cores que são obtidas com o sol, fazem trocas de espécies entre si e também criam híbridos, que é a mistura de duas espécies. E como a coleção da Eliette só aumentava, a casa ficou pequena para abrigar tudo e ela montou essa estufa. Dos mais de 6.000 exemplares aqui mantidos, 95% é de coleção. Os outros 5% a Eliette comercializa de forma online. E já que estamos nesse paraíso das suculentas, que tal aprendermos um pouco mais sobre elas? E é claro, com quem entende do assunto. Essa planta aqui, ela é uma planta, digamos que comum, né? A gente acha ela até em hipermercados, pequenininha, em vasinho pequeno, por um preço bem razoável, bem baratinha mesmo. E aí a gente vai plantando ela em vasos maiores, ela vai crescendo e ela vai formando como se fosse um bonsai. O tronco vai ficando, né, bem grosso e ela forma, né, como se fossem essas arvorezinhas e é bastante interessante. Essa aqui deve ter uns 18 anos já. Bastante resistente. Gosta de sol. Tem que ter sol. Essa dentro de casa, ela vai estiolar, ela não vai gostar. Até porque esse colorido, esse vermelho aqui, só vai conseguir com pelo menos umas 4 horas de sol por dia. Essa aqui, a cristata, na verdade, ela se chama Auernia, né? E a forma dela normal é essa aqui. Então, ela forma como se fosse uma crista mesmo, e que isso é uma, digamos, uma anomalia. Acontece uma lá entre 1000, né? Então, porque ela é diferente, ela é também bastante procurada por colecionadores. Essa aqui, por exemplo, é o Graptopetalum paraguaensis. É uma planta muito comum, é aquela que a gente via no jardim da avó, sabe? Bem antiga, e que hoje em dia já se encontra em alguns hipermercados e em embalagens como venda para saladas. Então eles colocam as folhinhas dela, comestível, né? E o pessoal leva para pôr na salada. Aqui nessa bandeja, por exemplo, são folhinhas, né? Que você retira da planta mãe ou mesmo da haste floral. Então na haste floral dá bastante folhinha, você retira, coloca aqui, com mais ou menos 15 dias ela já vai começando a soltar raízes. E aí mais ou menos com um mês e pouco, ela já vai formando rosetinhas assim. Aí conforme vai crescendo, já se passa para um vaso um pouco maior. Nós temos um tronco que eu cortei a parte de cima, que era a muda mãe, né, digamos assim, e nesse tronco saíram várias mudinhas, né? Então é outra forma de propagação. Aí a cabeça que você corta, com o tempo ela vai soltar raízes como essa aqui, e quando ela já está com raízes assim, você já pode plantar num outro local, né, que vai ser
a planta mãe. Existem algumas que são indicadas para ter dentro de casa, que são plantas de meia sombra. Por exemplo, essa aqui, que a gente conhece como espadas, né? São as sansevierias. Essa planta é uma planta que vai super bem dentro de casa. Você pode pôr até no quarto. Existem mais duas espécies aqui que eu separei, que é essa aqui, que se chama a órtia, que também é uma planta que dá para ter dentro de casa. Você pode pôr ela na janela, ela precisa de claridade, porém não precisa de sol direto, até porque o sol direto vai queimá-la. Então você pode ter ela na janela da cozinha, que ela vai ficar bem. E essa família aqui que se chama Gastéria, né? Que é outra planta também que vai bem dentro de casa, só com uma luz de claridade da janela, que ela vai tranquilo. E para finalizar, tem dica especial. A terra, principalmente para mudas, é necessário adubação. Então, existem alguns substratos já que se compra pronto, que já vêm adubados e que são próprios para mudas. A suculenta, ela gosta de água, porém ela não gosta de solo, de substrato encharcado. Então, se esse substrato for muito encharcado, ela vai apodrecer. Comece com as plantas mais simples. Por quê? Porque aí você pode tentar, errar, perder, que são plantas baratas, você encontra em hipermercados e você vai conhecendo e aprendendo a cuidar. Aí depois, né, quando você já tem uma certa experiência, você parte para as plantas mais raras, porque são plantas mais caras e, consequentemente, são plantas mais difíceis de cuidar, por isso são raras, né? Então, aí, para a pessoa não se decepcionar, porque às vezes ela compra uma planta rara já logo de cara e perde a planta rápido. Vai fazendo uma experiência, que lugar da sua casa que ela se adapta melhor, vai mudando, onde tem mais sol para ela, vai observando a água, se você está pondo muita água, pouca água, né? E a observação e a experiência é o que mais ensina a gente. Para mim funciona como uma terapia, assim, é muito relaxante. Quando eu estou aqui eu esqueço da vida. Eu falei para você, eu não lembro nem de almoçar às vezes, não tenho nem fome. Eu passo o dia cuidando delas, eu esqueço tudo lá fora, você esquece os problemas, você relaxa, você fica em paz. Porque as plantas só nos trazem alegria, né? Você vê aquela plantinha que você começou com uma folhinha e depois você vê ela linda, grande, já se reproduzindo. É muito bom.